Que tal decorar a sua casa com essa peça ainda hoje ou fazer para vender e lucrar ainda nessa Páscoa? No vídeo de hoje você vai aprender essa linda flâmula muito fácil de fazer que vai agradar adultos e crianças. Meu nome é Elisângela Castilho, eu tenho um grupo lá no Facebook onde eu deixo os moldes das peças que eu faço aqui no canal e onde tem muitas meninas queridas que postam os trabalhos dela lá, delas tiram as dúvidas. Se você quiser entrar lá no grupo, eu vou deixar o link aqui embaixo dessa página. É só você pedir para participar que eu libero para você. E aqui na nossa flâmula, a nossa Páscoa, ela está representada pelo coelho, uma noite, a lua e as estrelas. E antes da gente começar essa peça fofa para você fazer para essa Páscoa, eu quero te fazer uma pergunta. Você já está inscrito aqui no canal? Se não, já se inscreve, porque eu sempre trago peças que eu faço com todo carinho para você, peças exclusivas que você vai poder colocar em prática aí no seu ateliê e ganhar dinheiro. E agora vamos para o passo a passo dessa fofura? Para a gente dar início na nossa flâmula de Páscoa, eu vou passar os materiais que vão ser usados. Para essa flâmula eu usei tricoline estampado, manta R2, feltro estampado. As cores que eu usei do feltro foram o feltro cobre, o salmão Veneza, o azul candy e o rosa mônaco, e o branco também. Eu vou precisar também de linhas na cor do feltro. Eu usei também olhinhos resinados. Você pode usar também meia pérolas, mas nesse caso aqui a gente escolheu os olhinhos resinados. Meia pérolas coloridas também para finalizar o trabalho. Pompons e uma fitinha para prender a flâmula. Arame, o mais fininho que você encontrar na loja, no armarinho aí próximo da sua casa. Cola glitter, pozinho mágico, tinta para tecido ou blush para maquiagem. Essa fitinha pompom também. A gente vai usar também essa madeirinha aqui para sustentar a flâmula. Você encontra geralmente em casa agropecuária. Aqui no meu caso eu passei uma tinta rosa nela, mas você pode usar ela rústica também, sem pintar, só usando uma lixinha para tirar as rebarbinhas dela que pode às vezes furar a mão ou prender no tecido. A gente vai usar também uma quantidade bem pequenininha de enchimento, termocolante. Eu também usei cola branca e aqui eu já tô com o meu molde todo recortadinho e a gente vai começar fazendo as marcações aqui na carinha do coelho, nessa aplicação que seria uma manchinha no rosto do coelho. A gente vai fazer a marcação com a caneta fantasminha. Usando o gabarito, eu vou fazer a marcação do nariz, da sobrancelha, na cabecinha da sobrancelha e dos bigodinhos. E também o local que eu vou localizar os olhinhos. E aqui eu já tô com as marcações do olhinho, sobrancelha, e aqui nessa manchinha que a gente vai aplicar no rostinho, eu já marquei o nariz e marquei a boquinha também. E a gente vai iniciar aqui fazendo bordadinho com um ponto atrás na boquinha. Então a gente vai inserir a agulha aqui, nesse local aqui onde dá o início da boquinha. Eu usei aqui essa linha para ficar bem fininha a boquinha, eu coloquei uma linha só. E aqui a gente vai fazer o pontinho atrás. Eu já tinha feito o teste com 2 linhas, eu gostei mais do resultado com uma linha só, que a boquinha, como ele não é um coelho muito grande, então com 2 linhas fica um pouquinho mais grosso. Então no meu caso aqui eu gostei de usar uma linha só. Escolhi aqui a linha marrom, uma linha marronzinha, para dar um destaque nesse tom rosadinho que eu escolhi para fazer a manchinha do rostinho do coelho. E aqui a gente vai com bastante cuidado, fazendo esse bordadinho da boquinha com pontinho atrás. Se você não sabe fazer o pontinho atrás, eu vou deixar um link aqui do vídeo, aqui na descrição, do vídeo que eu te ensino como fazer o pontinho atrás. Prontinho aqui já tá
bordadinha a boquinha. E a gente vai centralizar bem essa manchinha do rostinho do coelho, bem aqui nesse vãozinho aqui da cabecinha dele, que aqui você pode perceber que tem uma caidinha. A gente centraliza bem e a gente vai prender aqui com um alfinete e a gente vai fazer aqui o ponto palito. Eu usei uma linha bem próxima da cor do feltro para ficar bem delicado. E aqui eu vou fazer o ponto palito em volta de toda essa manchinha no rosto dele. Pegando a boquinha aqui e vou dar a voltinha por aqui. E aqui o nosso próximo passo é a gente montar aqui as camadas. E a gente vai colocar 2 camadas de manta R2 dentro desse sanduíchezinho. E a gente vai fechar com mais uma camadinha de feltro. Então é o feltro, 2 camadas de manta R2 e uma camada de feltro também. E a gente vai fazer o ponto caseado na volta toda dessa cabeça. E se você ainda não sabe fazer o pontinho caseado, eu vou deixar o link do vídeo que eu ensino você a fazer o pontinho caseado aqui na descrição desse vídeo. Eu tô quase terminando essa lateral aqui, estava com a agulhinha aqui. E agora eu vou pôr essa agulha aqui desse outro lado, essa agulhinha aqui, esse alfinetinho, aqui desse outro lado, para continuar caseando essa outra lateral. Prontinho. Eu já fechei toda a volta da cabeça com o ponto caseado e agora a gente vai fazer o aprofundamento dos olhos. Eu tô usando aqui uma agulha bem grandinha até, que é aquela agulha para boneca. Mas se você não tiver essa agulha aqui, você pode ficar tranquila, com agulha um pouquinho menor você consegue fazer. Se você quiser adquirir essa agulha aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição. É um joguinho o nome dela é agulha para bonecas. E para quando a gente precisa perfurar uma camada um pouquinho mais grossa, ela ajuda bastante. Mas não que você não consiga fazer, você pode fazer tranquilamente com agulha um pouquinho menor. Principalmente aqui que ela é uma camada achatadinha, a não ser que for uma boneca assim bem grande, bem volumosa, com 3D, aí você vai precisar, se for uma peça 3D, você vai precisar usar mesmo uma agulha assim, uma agulha um pouquinho maior, se for nesse caso aqui que a gente usa para fazer o aprofundamento dos olhos, mas aqui nesse caso de ser uma peça mais fininha, você pode usar uma agulha comum mesmo e você vai conseguir ter o mesmo resultado. E aqui eu inseri aqui atrás a agulha com nozinho e eu vou voltar do ladinho desse mesmo buraquinho que a gente passou a agulha. Eu vou fazer isso umas 3 vezes, volto aqui atrás, umas 3 vezes já é suficiente para aprofundar um pouquinho esse local onde nós vamos colocar aqui os olhinhos. Aqui você já pode perceber que já aprofundou. Então, a gente vai fazer aqui, arrematar, prender, que eu posso dar um nozinho mesmo. Arrematar. Vou cortar aqui a linha bem rente. Para não ficar fazendo volume atrás, porque essa cabeça aqui esse coelhinho nós vamos colar na flâmula. A
A gente vai fazer o bigode dele. E para isso é importante a gente dar um nozinho aqui na ponta da agulha. A gente vai usar aqui uma linha preta, um pouquinho mais grossa, na verdade bem mais grossa do que aquelas linhas comuns. Para isso eu vou dar um nozinho aqui na pontinha da linha. Aqui a linha já tá passada na agulha. Eu vou fazer esse nozinho aqui 2 vezes. Dois nozinhos, um em cima do outro. Aqui, como a gente já tem a marcação do bigode, eu vou, da mesma forma que eu inseri aqui para fazer o aprofundamento dos olhos, eu vou inserir a agulha aqui atrás. E vou sair aqui nesse pontinho, que é o pontinho do bigode, de um dos lados do bigode. Aqui atrás tá bem presinha, porque eu fiz 2 nozinhos e eu vou fazer, como a linha tá bem presa, eu vou segurar firme aqui e vou dar 2 nozinhos aqui. Um nozinho, passando a agulha aqui por dentro. Eu vou apertar para que a manta se comprima e o nozinho fique bem rente ao feltro. Se por acaso o seu nó não ficou bem rente, aqui as camadas de feltro e manta, que é primeiro essa camadinha de feltro, você desmancha e faz de novo, que é importante que o nozinho fique aqui, ó, bem rente mesmo. Olha, esse aqui meu ficou, eu fiz uma vez, não deu certo, fiz agora, segunda vez ficou bem rente ao feltro. E agora eu vou passar de novo a agulha aqui e eu vou fazer outro nozinho em cima desse nó. Mas faz bem devagarzinho, porque é importante que ele fique aqui, ó, bem certinho, o nó um em cima do outro. E aqui, como eu já falei, é importante que a linha seja grossa também. Bem rente ao feltro, como eu falei. E aqui a gente vai cortar, vai deixar um tantinho sobrando, que depois a gente vai aparar quando for necessário. Depois que a gente tiver feito os 3 bigodinhos, a gente vai aparar. E aqui eu vou repetir, fazer a mesma coisa, dar um nozinho aqui na pontinha. Passar novamente lá. Sair aqui nesse pontinho. E você vai observar, aqui eu dei 2 nozinhos, você vai observar a espessura da sua linha. Se a sua linha for mais fininha, às vezes precisa de mais um nozinho, tá? O importante é que os 2 nozinhos fiquem, como eu falei, bem rente ao feltro. E aqui eu já tô com os 4 bigodinhos. Vou cortar essa última partezinha aqui. Aqui a gente tem uma sensação estranha, né? Porque a linha fica um pouquinho solta. Mas aqui eu vou já mostrar o que nós vamos fazer para essa linha não ficar assim tão molinha. A gente tem um jeitinho aqui para deixar a linha mais firme, como se fosse mesmo um bigodinho de um coelho. E agora a gente vai para colocar os olhinhos. Eu já vou fazer essa parte dos olhinhos. A gente vai colar os olhinhos resinados. Eu uso essa cola aqui da Tec Bond para colar os olhinhos, que é a cola T6000. Mas se você não tem essa cola, você pode colar com cola de silicone, mesmo que a cola de silicone líquida. Eu também já usei, dá muito certo, eu acho que fixa muito bem. A gente dá uma apertadinha aqui. E agora já tá começando a ficar com uma carinha de coelho. Para o próximo passo, a gente fazer as sobrancelhas, inserir agulha na marcação, bem simples.
rostinho, já ficou a sobrancelha. Já faço um arremate aqui atrás. É bom a gente sempre tirar essas pontinhas que ficam em excesso aqui, mesmo que o nosso coelhinho vai ser colado na flâmula, para não ficar muito volume aqui atrás. E agora a gente vai fazer um passinho primeiro, que normalmente a gente deixa para o final. E eu já vou passar o blush aqui no rostinho do coelho, porque depois, de uma forma que eu vou mostrar para vocês, nós vamos endurecer esses bigodinhos. E aí já dificulta um pouquinho pra gente passar o blush. Eu tô usando aquele pozinho mágico, que eu acho que é bastante conhecido de vocês, mas aqui você pode tranquilamente usar o blush ou a tinta de tecido, que eu também gosto muito. Hoje eu tô aqui fazendo um teste com esse pozinho, né, que é o pozinho mágico, mas eu gosto bastante também da tinta de tecido. E o motivo que a gente passou o pozinho mágico primeiro, fez a maquiagem primeiro, é que agora a gente vai endurecer essas barbinhas aqui com cola, que é aquela cola branca. E essa cola aqui que eu mostrei para vocês na lista de material, a gente vai pegar mesmo com o dedo aqui, pegar um pouquinho de cola na mão e passar aqui nessa barbichinha. Uma quantidade até boa. Não tem problema que ela vai cair no feltro, tá? Porque essa cola, ela some. Quando ela secar, ela some. Se ela cair um pouquinho no feltro, não tem problema. Então, aqui a gente vai passar, endurecer esse bigode, né? Eu tô falando barba, mas é o bigode do coelho. Passar bastante cola. E deixar secar. Depois a gente vai aparar, depois que secar. Isso aqui do outro lado também. Dessa forma aqui, a linha vai endurecer, vai ficar firme. E vai dar aquela sensação de ser um bigodinho. E aí, se você quiser também, você pode usar uma outra forma de bigode. Algumas pessoas usam aqueles fiozinhos de vassoura. Também é uma opção. Que também fica muito bom. Se alguém quiser saber mais sobre esse fiozinho, me pergunta aqui nos comentários que eu respondo. Mas essa opção da linha ela é bem prática, porque a gente às vezes já tem a linha em casa, né? E aqui eu vou deixar secar para depois eu aparar o bigode. A gente vai pro corpinho. Uma camadinha da roupinha do coelho. Uma camada de feltro, 2 camadas de manta R2, feltro mais a roupinha do coelho. E nós vamos colar essas camadinhas para que facilite na hora da costura, na hora do caseado, um pontinho de cola de silicone fria na manta também. E aqui, para que não fique muitas camadas pra gente casear, porque aqui a gente acrescentou mais a camada da blusinha do coelho, nós vamos dobrar essas 2 partinhas de blusinha e a gente vai tirar o excesso para que não fique mais 2 camadas pra gente casear. Eu venho até aqui onde termina a blusinha, cuidado para não passar aqui, não cortar mais. E que eu vou tirar desse lado também. Pode ser um meio centímetro que você tira. E atrás eu vou fazer a mesma coisa. A gente já diminuiu 2 camadinhas para casear. A gente vai pegar a linha da cor do feltro, vai fazer o caseado e a gente vai finalizar aqui com a linha branca.
Já com o nosso corpinho todo fechado, todo caseado, a gente vai reservar ele. Nós vamos agora para os pezinhos. Os pezinhos são aqueles mesmos sanduíches que a gente fez com o corpo, 2 camadas de manta R2, uma camadinha de feltro, mais outra camada de feltro. Mas antes da gente fechar o pezinho, a gente vai fazer o recorte dos dedinhos que eu fiz aqui no termocolante. A gente então vai recortar e colar. Eu fiz no termocolante aqui porque a gente facilita um pouquinho para o recorte, porque é uma peça bastante pequena. Mas se você não tiver termocolante, você pode com cuidado recortar, colar diretamente ali usando a cola de silicone. Essa tesourinha aqui ela é bastante boa, bastante precisa para a gente cortar essas pecinhas pequenininhas, essas partes pequenas, né? Uma tesourinha que ajuda a gente bastante. E aquela tesoura chamada de precisão. Todo o material que eu tô usando aqui, eu tô deixando o link aqui na descrição. Esses são os materiais que ajudam no nosso trabalho, mas não, se você não tem, você pode usar o que você tem na sua casa, não é impedimento para você conseguir fazer sua peça. Nem esses instrumentos, esses materiais, muito menos se você não tem as cores do feltro ou os mesmos materiais que eu tenho. Você pode usar os seus materiais, usar a criatividade aí e fazer tranquilamente. E aqui tá as camadinhas coladinhas e vamos lá para casear esse pezinho. E aqui os nossos pezinhos já estão prontinhos, nós vamos reservar. E agora, a próxima etapa é a gente fechar o nariz com o caseado em volta, fechar as 2 partinhas e colocar um pouquinho de enchimento dentro para fazer um nariz um pouquinho volumoso. E aqui o nosso coelhinho já tá tomando forma, o bigode dele já tá sequinho. Ele vai ficar, você vai perceber que ele vai ficar com um pouquinho de brilho e bem durinho. E que a gente já pode aparar essas pontinhas. O nariz também já tá prontinho. E agora a gente vai pro bracinho. A gente vai dublar no feltro branco. O bracinho é branco, a gente vai dublar no feltro branco também. Vou passar a cola de silicone fria no recorte de feltro, que é o recorte do bracinho. Vou colar em um outro feltro. Vou deixar secar um pouquinho. E aqui eu já vou recortar. O formato do bracinho. Agora ele tá com 2 camadas. Não tem enchimento, então bem facinho de fazer. A gente recorta aqui bem rente ao primeiro recorte. E agora eu tô aqui com a manguinha da blusa, o lado aqui onde tem essa curvinha é a lateral do braço. E aqui para fazer uma decoração na manguinha, eu vou usar essa minha tesoura aqui, que é uma tesoura chamada tesoura escalope, pra gente fazer umas ondinhas aqui, pra ficar com uma blusinha um pouquinho mais detalhada, mais decorada. E aqui eu vou colocar a mãozinha pra fora e eu vou usar a cola de silicone fria, novamente, aqui um pinguinho aqui pra fixar. E aqui também vou colar. E agora essa voltinha aqui dessa manguinha da blusa, daqui até aqui, eu vou fechar com um pontinho caseado. Bracinhos prontinhos, nós vamos fazer a orelhinha do coelho, que é o que vai deixar o coelhinho mais fofinho ainda. Nós vamos usar esse arame
colando ele com cola de silicone. O tamanho do arame vai ser 1 centímetro a menos do tamanho da orelha, que a gente vai centralizar na orelha, mas eu vou deixar aqui um pouquinho próximo aqui a borda e vou deixar um espacinho aqui sobrando da orelha. Vou passar a cola de silicone fria aqui na parte branquinha da orelha, espalhar bem a cola. Não precisa ser uma quantidade muito grande, mas é importante espalhar. E aí, pra gente fazer essa orelhinha, então aqui nós vamos colar o arame. E agora eu vou dublar essa orelha aqui no feltro rosa Mônaco. Ou na cor de feltro que você escolheu aí. E agora eu vou recortar em volta, bem rente. E prontinho a orelha aqui. Agora é só a gente fazer esse movimento. O ferrinho vai ajudar no movimento aqui da orelha. A gente pode deixar do jeito que a gente quiser, dobrar um pouquinho menos, deixar dobrado só a pontinha ou virar de ladinho. Você pode também deixar uma orelhinha dobrada e a outra em pé, ou só com a pontinha dobrada. Para a blusinha do coelho, eu vou usar 2 botõezinhos com as cores que também fazem referência aqui com a flâmula, né? Que é o laranja, esse tomzinho alaranjado, salmão, laranja. E aqui eu vou usar a cor da linha da roupinha do coelho para fazer um detalhe aqui, como se tivesse costurado. Eu vou colar os botões, mas eu vou passar aqui por esse buraquinho, esse tomzinho de linha, que é a mesma linha da roupinha do coelho. Esse botãozinho aqui, ele é um recorte de feltro. E você também tem a opção de pegar um botãozinho normal mesmo, um botão de roupa, para você poder usar, para colar aqui na blusinha dele. Mas aqui já fica como se tivesse costurado. E como esse é um botãozinho de feltro, eu não vou pregar o botão na roupinha dele, eu vou colar. A gente vai agora para a lua, que é uma cenoura, né? Que também é aquele sanduíche, 2 camadas de R2 mais as 2 camadas de feltro. Nós vamos aqui fazer o pontinho caseado em volta dessa lua. E o próximo passo, a gente vai fazer uns risquinhos aqui para deixar mais representar melhor que essa lua, ela tá inspirada em uma cenoura, para ela dar mais a aparência de uma cenoura. Então, o que a gente vai fazer? Eu peguei uma linha aqui na cor do feltro mesmo, bem o que é mais próximo do feltro. Eu fiz com a linha com uma corzinha diferente, mas eu achei que não ficou legal. Eu testei fazer com marrom, com laranja num tom diferente desse tom aqui, mas o que eu achei que deu mais certo mesmo foi a linha na cor mesmo na cor do feltro. Então, a gente vai fazer aqui risquinhos, bordar risquinhos aleatórios aqui ao longo dessa cenoura. Na verdade, não é nenhum bordado, são risquinhos mesmo. A gente entra aqui na parte de trás, aí a gente puxa aqui, ó. São pontinhos que dê a sensação que é uma cenoura mesmo, que lembre uma cenoura. Mais um detalhezinho para deixar, para enriquecer a peça. São pontinhos mesmo.
E a folhinha da nossa cenoura, ou lua, eu fiz ela dobrada aqui no termocolante, eu usei o termocolante. E a gente vai recortar aqui. Vai dobrar com uma outra parte de feltro verde. Prontinho, agora eu vou colar aqui no feltro azul candy. Eu falei verde, mas esse é o feltro azul candy. E aqui tá as duas folhinhas da cenoura. A gente vai fazer um risquinho no centro. E alguns galinhos assim, bem pouquinhos, inclinadinho. Nas duas folhinhas. E com uma linha um pouquinho mais clara, num tomzinho de verde, para destacar aqui essa folhinha, a gente vai fazer o pontinho atrás, vai bordar esse risquinho que a gente fez, que a gente desenhou aqui, o pontinho atrás. E agora que as nossas folhinhas já estão prontas, nós vamos reservar e a gente vai para as letrinhas. Como que a gente vai fazer as letrinhas de Páscoa? Com o nome Páscoa. Eu vou pegar um pedacinho de feltro branco e a gente pega o recorte do feltro estampado. Eu vou dublar esse recorte do feltro estampado no feltro branco. Aqui no nosso recorte. A gente vai deixar secar um pouquinho. Enquanto seca, nós vamos fazer aqui a letrinha. É bom você escolher uma fonte mais arredondadinha, uma letra que caiba dentro desse bolsinho aqui, desse moldezinho. E eu dublei aqui no feltro, usando o termocolante. E aqui a gente vai recortar. A gente faz o recorte da letrinha aqui, desenhada no termocolante. E aqui uma dica para você que tem dificuldade de recortar o meio da letrinha. A gente pode fazer aqui, ó, um recortezinho direto. Por exemplo, essa aqui é a letrinha A, né? A gente fez esse recorte direto e eu vou cortar o meio. Algumas pessoas já tiram direto no miolo, mas eu prefiro fazer assim, porque depois não vai dar diferença na hora de colar. E aí a gente tira esse miolinho aqui, fica mais fácil de tirar. Eu vou tirar ela. Vou tirar a folhinha do termocolante. Já vou colar aqui no meu feltro estampado. E aqui a gente fechando bem, ó, esse recortezinho aqui não vai aparecer se a gente encostar bem aqui. Esse corte, né, não vai aparecer, fica bem tranquilo. Aqui tá a letrinha A. E aqui você vai recortar em volta desse feltro branco dublado, ou você pode recortar com tesoura comum. No meu caso aqui eu usei a minha tesoura escalope. Se você não tem, você pode recortar aqui certinho nessa volta, mas aqui para fazer uma graça, para ficar mais decoradinho, eu usei essa tesoura que deixa a borda toda ondulada. Fica bem fofinha, bem delicada. E aqui na parte de cima a gente deixa ela retinha. E olha só que gracinha que fica uma bandeirinha. E
todas as letras foram feitas assim, todas as letras da palavra Páscoa, com exceção da palavra feliz, que eu ensino como você fazer esse recorte em um vídeo, que eu vou deixar o link aqui em cima para você assistir o vídeo. Eu explico direitinho como você fazer e vou deixar também o link desse vídeo, do vídeo de como você fazer essa letrinha aqui na descrição do nosso vídeo. E agora a gente vai para a base da nossa flâmula, e a base da nossa flâmula é um retângulo no feltro estampado de 46 centímetros por 30 centímetros. Essa é a parte, esse é o tamanho do feltro estampado, mas aqui a gente também usa um tecidinho estampado e mais uma camada de feltro aqui por baixo. E essa camadinha de feltro tem 33 centímetros por 25 centímetros. E aqui essa camada de feltro, ela tá dublada no tecido, então aqui a gente tem uma camada de feltro estampada, aqui uma camada de feltro dublada no tecido tricoline ou qualquer tecido que você tiver aí, que dê para fazer fundo, que combine aqui com a estampa de fundo aqui do nosso feltro. E aqui a gente tem duas maneiras de dublar, de fazer essa dublagem aqui do feltro com tecido. E para a gente dublar aqui o tecido no feltro, a gente tem a possibilidade de usar essa cola aqui, que é uma cola spray, mas aqui eu não vou demonstrar para vocês porque eu tive um probleminha aqui na válvula dessa cola e eu não tô conseguindo apertar o spray dela. Então, você pode usar essa cola aqui, que é uma cola spray. Tem que ter bastante cuidado, tem que colocar em uma base assim, forrar uma base para que não manche a sua mesa, né? É a possibilidade dessa cola. E aqui, como a minha cola, o tubo de cola deu problema, a minha cola spray deu problema ali na válvula, ali onde a gente aperta o spray, eu usei a cola de silicone, da mesma forma que eu dublei essa letrinha aqui, ó, no feltro, eu dublei o tecido com o feltro, passei a cola de silicone em toda a extensão, aqui eu já adiantei, já deixei dublado, e aqui eu fiz o recorte usando essa tesoura de picotar, que vai fazer esse picotezinho em volta do tecido e do feltro, e também dá um detalhezinho a mais para nossa flâmula. E usei aqui na lateral a tesoura escalope, que faz ondinhas. E para colar essa camada de feltro e de tecido aqui na nossa base estampada de feltro, eu tenho a opção de passar uma costura reta aqui em volta à máquina, mas para quem não tem máquina, a gente pode também usar a cola de silicone fria. Eu vou passar em toda a extensão dessa base aqui de feltro e de tecido a cola fria de silicone, espalhar bem. Minha base de feltro com tecido tá com a cola de silicone toda espalhada. E aqui eu vou centralizar bem, deixando o espaço aqui mais ou menos de... Nessa lateral eu tenho 2 centímetros e aqui eu tenho 5 centímetros. Vou deixar bem lisinho aqui para que a cola consiga aderir bem ao feltro. E agora que tá sequinha aqui, eu vou virar e vou aqui usar uma cola instantânea pra gente colar essa madeirinha ou cavilha. Vou centralizar bem aqui, vou fazer uma marcação aqui para ela ficar bem no centro. Deixei 3 centímetros aqui para cada lado. Eu vou passar a cola instantânea aqui
na parte de dentro, né? Nessa parte aqui que foi demarcada. Vou enrolar o feltro. Aí, pessoal, como sempre eu digo, não tendo essa cola, faz com outro material, nem que for para você treinar, não deixa de fazer. Usa o outro material que você tem, usa a cola de silicone fria, se você não tem essa cola aqui, tá? Não tem problema. Principalmente quem está iniciando, é importante você usar o seu material e aprender. O material que você tem aí e colocar em prática. Agora a gente vai deixar secar. E agora é hora da gente montar a nossa flâmula. Aí eu gosto de colocar cada pecinha aqui no lugar para eu ver como que vai fazer, como que cada parte vai ficar localizada, para na hora de colar, não colar em algum local errado, local que eu não queria. Então eu vou colocar a lua aqui e eu já vou deixar aqui as folhinhas do jeito que eu quero que fique. E aqui pra gente colocar as letrinhas, eu vou colocar ela um pouquinho, fazendo um formato arredondado aqui, e a gente vai medir 6 centímetros para começar a fazer essa curvinha, para começar a fazer esse arredondadinho. Eu meço aqui 6 centímetros. Pode ser até 7 centímetros, eu tô vendo aqui que até 7 centímetros dá uma altura boa. Então, a partir daqui, ó, a gente começa a descer com as letrinhas. Já vamos deixar organizadinho, porque na hora de colar fica mais fácil. E aqui desse lado, eu vou colocar a mesma medida, para ficar com uma estética mais bonita, para ficar visualmente mais bonito. A gente precisa cuidar desses detalhezinhos aqui, só no jeitinho pra gente colar, pra na hora de colar não dar nada errado. Aqui, ó, tem coisa de ponta cabeça aqui, ó. Vamos ajeitar já, porque senão depois pega a cola quente e cola de ponta cabeça. Prontinho, acho que agora ficou bem alinhadinho. E essa letrinha aqui do Feliz, a gente pode usar a cola de silicone fria para colar, porque essa letrinha ela é bastante delicadinha, então a gente acaba ficando mais fácil para você colar com uma cola mais delicada, que é a cola de silicone fria e não a cola quente. E agora a gente vai finalizando aqui colocando meia pérolas. Eu escolhi meia pérola azul para combinar com essa composição. E aqui na lua não pode faltar um brilho. Então eu vou colocar aqui essa colinha glitter, vou espalhar bem. Então essa lua vai ter muito brilho. Agora a gente vai prender as laterais aqui da cavilha com uma fitinha. Eu vou amarrar aqui do ladinho. Esse pomponzinho, uma agulha, pra gente decorar aqui o ladinho da nossa flâmula. Deixar com os pomponzinhos aqui.
E aqui eu vou dar um nozinho aqui embaixo. E a gente vai cortar essas fitinhas que sobraram. Você viu como que é fácil a gente confeccionar essa flâmula? Então faz, posta lá no nosso grupo, vai ser um prazer ver o seu trabalho lá. Muito obrigada por ter me acompanhado aqui até o final do vídeo. Fica mais um pouquinho que eu vou deixar mais alguns vídeos para você continuar assistindo e aprendendo sobre artesanato em feltro.